Caríssimos alunos, o meu nome é Jorge Santos, bem-vindos ao Centro de Explicações Dr. No em Alcântara, bem-vindos ao projeto vídeo deste Centro de Explicações. O objetivo é complementar, portanto, as explicações com aulas vídeo, de forma a tentar rentabilizar mais o tempo da explicação, sendo esta mais vocacionada para a resolução de exercícios de testes e exames, por exemplo. Como tal, esta aula de demonstração, portanto é uma aula de demonstração online, ou se quiserem uma aula vídeo ou videoaula, é dedicada a vocês e vai ficar livre, portanto, no YouTube, e será uma aula introdutória, portanto, de Matemática 1, em que nós vamos dar os conceitos base de matrizes, ok? Portanto, vamos começar então, vamos lá fazer-me desaparecer daqui. Muito bem, portanto, o que é uma matriz? Portanto, uma matriz não é mais do que um quadro, ou tabela, se preferirem, organizada de números ou outro tipo de informação que nós queiramos colocar sob a forma de tabela. Organizada, que é, ela vai ter linhas e colunas. E o primeiro conceito que vamos ter é ordem da matriz. Ordem de uma matriz. Ordem de uma matriz. Portanto, ninguém vos vai perguntar em exame ou em teste qual a ordem de uma matriz. Não esperem por uma coisa dessas, nada será assim tão simples. Isto é simplesmente para facilitar e não se perder tempo com coisas básicas, e quando estiver na explicação já estar a fazer, portanto, exercícios com um nível de dificuldade um bocadinho mais elevado e próximo ou mesmo ao nível de um exame, ou mesmo fazer um exercício de exame ou teste. Muito bem, então a ordem de uma matriz não é mais do que comunicar o número de linhas pelo, e não se põe-se vezes, pelo número de colunas. Isto é que é a ordem de uma matriz. Portanto, se eu disser que, por exemplo, uma matriz 2x2, ok, vamos por aqui assim, 2x2, o exemplo de uma matriz 2x2 será, pois, uma tabela em que eu vou pôr aqui 4 números organizados, 1, 2, 3, 4, cá estão os 4 números. Isto representa, pois, a linha 1 da matriz, portanto 1, 2 é a linha 1. Esta será, pois, a linha 2 da matriz. Esta representa, pois, a coluna 1 e aqui a coluna 2. É normal nós representarmos os elementos da matriz por A e J, portanto, A, I e J, em que o I identifica a linha, portanto, é a linha do termo da matriz, linha, e o J identifica, pois, a coluna. Ora, então, neste caso, se nós formos representar pelo seu termo, não é? Ou o elemento da matriz, é o elemento, é melhor chamar elemento, portanto, é o elemento A e J da matriz. Portanto, A1, é o elemento que se encontra na linha 1, coluna 1. Ok, primeiro dizemos a linha e depois a coluna, que é o 1. Depois é o elemento que se encontra na linha 1, coluna 2. Já viram? Primeiro identificamos a linha, depois a coluna. Depois, linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 2. Ok? Pronto. Então, temos assim, portanto, elemento a elemento, como se costuma representar. Portanto, o elemento A1 é, pois, o 1. O elemento A12, quer dizer, linha 1, coluna 2, portanto, é, pois, o 2. O elemento A21 da matriz é, pois, o 3, e o elemento A22 da matriz é, pois, o 4. Ok? E a ordem da matriz é 2x2. Este tipo de matriz, em que o número de linhas é igual ao número de colunas, nós designamos por matriz quadrada. Normalmente, o número de linhas nós representamos por M e o número de colunas por N. Portanto, as matrizes são identificadas M por N. M, número de linhas, N, número de colunas. Ok? Quando M igual a N, M igual ao N, quando o número de linhas é igual ao número de colunas, nós dizemos que a matriz é quadrada. Matriz quadrada.
matriz quadrada. Vamos criar aqui outros tipos de matrizes, por exemplo, uma matriz 3x2 quer dizer que eu vou ter 3 linhas e 2 colunas, certo? Então, como é que será uma matriz 3x2? Imagina 3 linhas, ok? Linha 1, linha 2, linha 3, ok? 3 linhas por 2 colunas, ok? E temos uma matriz cuja ordem é 3, 2, já não é uma matriz quadrada, ok? Vamos à matriz 2x3, por exemplo, tem 2 linhas por 3 colunas. Portanto, 2 linhas, eu vou pôr aqui, tem 3 colunas, portanto, 1, 2, 3, por exemplo, 4, 5, 6, ok? E temos uma matriz com 2 linhas por 3 colunas. Vamos criar, portanto, uma matriz linha, por exemplo. Uma matriz linha é uma matriz que tem só uma linha, por exemplo, 1 por 3, ou seja, só tem uma linha, por exemplo, a matriz 1, 2, 3. Podemos criar também, portanto, isto designamos por matriz linha, matriz linha, matriz linha. Agora podemos fazer aqui uma matriz coluna. Muito importante as matrizes coluna, por exemplo, 3 por 1, portanto, chamada matriz coluna. É que a matriz coluna representa, pois, um vetor. Matriz coluna. Uma matriz coluna é, pois, um vetor. Ok? Vamos pôr aqui então o exemplo do vetor 1, 2, 3. Ou seja, o vetor 1, 2, 3. Cá está, tenho 3 linhas por uma coluna. Ok? 3 por 1. Isto é a mesma coisa que eu escrever 1, 2, 3. É o meu vetor 1, 2, 3. Ok? Portanto, já vimos então a ordem da matriz, a forma como identificamos cada um dos elementos. E agora vamos a alguns tipos de operações com matrizes. Nomeadamente, vamos à operação mais básica da matriz, que é a sua transposta. Ok? Portanto, vamos aqui. Transposta de uma matriz. Transposta de uma matriz. Ok? Ora, o que é a transposta de uma matriz? Pois é uma matriz que seja, normalmente identifica-se a matriz, eu não pus aqui, mas normalmente as matrizes são identificadas por uma letra grande, por exemplo, uma letra maiúscula, por exemplo, matriz A ou matriz B, ok? E depois, onde é que nós colocamos a ordem da matriz? Nomeadamente em índice, é a matriz A, M por N, ok? Portanto, identificamos a matriz por uma letra maiúscula e depois em baixo pomos a ordem da matriz. É assim que normalmente as matrizes são identificadas. Outra coisa é identificar um elemento da matriz, correto? Muito bem, a transposta de uma matriz é uma operação que transforma uma matriz M por N numa matriz N por M, ou seja, é trocar as linhas pelas colunas. Portanto, representa-se assim, portanto, eu tenho uma matriz A, M por N, que vou transpor, vou aplicar a operação de transposta, T, vou fazer o T, que é transpor, e o que vai acontecer é que eu vou obter uma matriz A, N por M. Vamos fazer um exemplo e vamos aos exercícios que fizemos atrás. Imagina que nós temos a nossa matriz A, 2 por 2, há bocadinho, que nós vamos transpor. Portanto, se eu quiser pôr aqui um T, não é preciso pôr parênteses, vou fazer a transposta da nossa matriz 2, 2. Ora, a nossa matriz 2 por 2, se vocês recordam, era 1, 2, 3, 4. Ok? Ora, a transposta de uma matriz 2 por 2 também vai ser uma matriz 2 por 2. O que vai acontecer é que eu agora vou trocar. Estão a ver? Esta era a linha, esta era a coluna. E a linha passa à coluna e a coluna passa a linha. Então, eu vou passar a linha 1 passa a ser a coluna 1 e a linha 2 passa a ser a coluna 2. Okay? Há uma troca. Okay? Isto é que é transpor, portanto, uma matriz. Portanto, a linha passa à coluna, a linha 1 passa à coluna 1, a linha 2 passa à coluna 2. Okay? Vamos fazer mais outro exemplo com as matrizes que nós temos. Faz de conta que era a nossa matriz B, que nós utilizámos aqui, e era uma matriz 3 por 2, 3 por 2, 3 por 2. E vamos fazer a transposta desta matriz 3 por 2. Vamos pôr então a nossa matriz 3 por 2, quer dizer que tinha 3 linhas por 2 colunas, era 1, 2, 3, 4, 5, 6, e eu agora, isto vai dar origem, portanto, a uma matriz 2 por 3, porque, portanto, eu tenho aqui uma linha, tenho aqui outra linha,
tenho aqui outra linha e ao fazer a transposta, portanto, a linha 1 passa à coluna 1, ok? A linha 2 passa à coluna 2. E a linha 3 passa à coluna 3. 5, 6. E tenho então uma nova matriz que eu poderei chamar matriz C ou uma matriz B'. Portanto, é uma nova matriz B. Vou pôr aqui um asteriscozinho, pronto, como que diz, é uma nova matriz, B asterisco, porque às vezes o linha, muitas vezes, em algumas situações, poderá ser atribuída à transposta, mas normalmente aqui é sempre com T de transposta, está bem? Faz de conta que é uma matriz B asterisco e neste caso é uma matriz 2 por 3, porquê? Porque ao fazermos a operação de transposta da matriz, o número de linhas passou a ser o número de colunas e o número de colunas passou a ser o número de linhas. Ok, vamos então a outra situação, que é a 2 por 3, portanto a matriz C faz de conta que era 2 por 3, ok? Faltou aqui aplicar o T de transposta, ficou aqui aplicar o T de transposta, que é a transposta desta matriz é esta, a transposta desta é desta, e vou fazer a transposta também. Portanto era uma matriz de 2 linhas por 3 colunas, portanto era a matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, daí o exemplo. Ou seja, isto podiam ser outros números, não tenho que estar aqui seguido, está bem? Pode ter zeros, pode ter números repetidos. Portanto, então, a linha 1 vai passar a ser a coluna 1 e a linha 2 vai passar a ser a coluna 2. Então, a nossa transposta vai ser igual a 1, 2, 3, ok? E 4, 5, 6. 5, 6, ok? E será, pois, uma nossa matriz C asterisco, ok? Uma nova matriz, só que vai ter 3 linhas por 2 colunas. Okay, vamos então só sublinhar a linha que passa à coluna. Linha 1 passa à coluna 1, linha 2 passa a coluna 2. Agora vamos lidar com as matrizes linha e com as matrizes coluna. Portanto, tínhamos uma matriz D, que era uma matriz linha, que era uma matriz de 1 por 3, 1 por 3, e nós vamos transformar. Vamos transformar, ou seja, vamos fazer a transposta, quero dizer. E a nossa matriz era uma linha de 3 colunas, era 1, 2, 3, ok, e nós vamos aplicar a transposta. Então, a nossa matriz linha vai se transformar numa matriz coluna, porque a nossa linha 1 passa a ser a coluna 1 da matriz. 1, 2, 3, e então a nossa matriz D asterisco, ok, resultante da operação transposta, vai ser uma matriz de 3 linhas por uma coluna. É a nova ordem desta matriz, a linha passou a coluna. Por sua vez, e para terminar, para não prolongar muito o vídeo, temos uma matriz E, que era uma matriz coluna, que é um vetor. Se eu fizer a transposta, então o que vai acontecer é que eu vou pegar na minha matriz, que era uma coluna, tinha 3 linhas e uma coluna. O que vai acontecer é que eu tenho esta linha, vai passar a ser a primeira coluna, esta linha vai passar a ser a segunda coluna, esta linha vai passar a ser a terceira coluna, ok? Então vou pôr aqui o T, não vou esquecer do T, como esqueci no início. Então vai passar a ser uma matriz coluna, transforma-se depois numa matriz linha, ok? Okay. E vamos então pôr aqui o 1, aqui o 2 e aqui o 3. E isto vai ser então uma nova matriz E asterisco de uma linha por 3 colunas, certo? Ok? Muito obrigado pela vossa atenção. O meu nome é Jorge Santos. Vemos na próxima aula ou no próximo vídeo.